Amigas e amigos, aquela formulação clássica do Albert Einstein de que com raciocínio lógico você vai de A a B, mas com imaginação você vai em qualquer lugar, se aplica perfeitamente bem a uma resposta do juiz Sérgio Moro lá nos Estados Unidos, em Nova York, numa rápida entrevista que ele deu, logo depois daquela palestra que ele fez lá, que ele proferiu, fazendo apologia das suas picaretagens. Naquela história que houve aqueles protestos, aquelas vaias, etc. Logo depois ele deu uma entrevista e uma das questões que ele falou foi que os boatos espalhados na internet de que ele seria um agente da CIA se trata de uma teoria da conspiração que busca tirar do centro do debate político os efeitos positivos das investigações. Claramente aqui uma imaginação, não tem lógica, não tem raciocínio que liga A com B, porque ninguém disse que ele é agente da CIA, disse que ele tem ligações com a Justiça Federal Americana, a qual pertence a CIA. Isso é evidente, está aí, é claro, ele vive lá nos Estados Unidos, tem documentação, a CIA acaba de divulgar 11 mil documentos falando das suas espionagens aqui no Brasil, enfim, está tudo aí ao alcance de quem quiser pesquisar. Claramente uma mentira dele aqui, ele joga no imaginário popular. Isso a mídia fica repetindo, faz parte aí da lógica deles, das picaretagens e das politicagens deles. Agora, toda a Operação Lava Jato é regida por essa lógica da imaginação, porque se fosse alguma coisa séria, concreta, eles poderiam pegar documentos concretos, reais. Tem o livro, por exemplo, do Aloysio Biondi, que chama-se O Brasil Privatizado, que é da década de 1990. O livro tem uma farta documentação, dados importantíssimos, que ele podia pegar para fazer as investigações. A Operação Lava Jato poderia partir daí, sem falar nesses livros mais recentes do Amaury Júnior, a Privataria Tucana, pegar os documentos para ver como foi, tem farta documentação, como foi a reeleição do Fernando Henrique em 98, a evasão de divisas, lavagem de dinheiro em paraísos fiscais e etc. Está tudo lá com documentos. Poderia pegar esse outro livro, Operação Banqueiro também, poderia pegar aquela matéria da Folha que eu já falei aqui, que fala das eleições de 1994, com documentos, com entrevista de um ex-ministro, o banqueiro José Eduardo Vieira de Andrade, que participava do sistema de arrecadação, que ele confessa na entrevista que tinha Caixa 2. Enfim, teria aí várias coisas que eles poderiam pegar para fazer uma investigação, se fosse gente séria, se estivesse aí realmente imbuída, gente imbuída de uma investigação rigorosa, que apurasse os fatos. Mas, no entanto, eles estão a serviço aqui do que o Biondi chama. Aliás, os 3 livros estão disponíveis na internet em PDF. Muito interessante, vale a pena ler. Só procurar aí que acha com facilidade. Ele chamava a turma lá do Fernando Henrique de clones malditos dos intelectuais do passado. Falando do Otávio Gouveia de Bulhões, do Roberto Campos, do Mário Henrique Simonsen, que eram os ícones do golpe militar de 1964, os ícones econômicos, que fizeram uma política econômica claramente contra os interesses nacionais. O que nós estamos vendo agora com o golpe são os clones dos clones malditos a qual se referia a Luiz Biondi. Ele chamou aquele processo de destruição da alma nacional, destruição de tudo que o Brasil construiu de soberania, principalmente depois da Revolução de 1930, que ele disse que os clones malditos investiram contra o trabalhador, o funcionalismo público, o aposentado, o agricultor, o empresário nacional, o Estado patrocinando desemprego, cortes na aposentadoria, nos direitos trabalhistas, falsas reformas do funcionalismo, falências, facilidades para importações e juros escorchantes, jogando assim um segmento da população contra outro. Ele fala também do BNDES, que o BNDES naquela época serviu exatamente de biombo para a privataria. Era lá que eles iam buscar dinheiro para financiar a privataria, que ele chamava de Banco Nacional de Desmantelamento Econômico e Social, fazendo um trocadilho com o nome original aí do BNDES. É tudo isso, Aí a gente vai pegando as coisas, ligando A com B, a gente vai chegando claramente à conclusão de que essa grande ilusão é uma farsa grotesca, Tem aí, por exemplo, essa história de que eles vão criar uma força-tarefa para cobrar imposto de renda das empresas citadas na Operação Lava Jato. Aí a sonegação das outras empresas, outro dado que eles poderiam pegar, aí que é fartamente conhecido, tem CPIs, relatórios, documentos que mostram. Agora eles querem fazer politicagem. Como é que eles chegaram a essa conclusão
de que há sonegação. Pelas delações, que são delações feitas à base de faca no pescoço, coação, ameaças, né? Inclusive essa história de ressarcimento que eles falam tanto aí, tudo isso faz parte desse procedimento de ameaça, de coação, né? A pessoa está lá numa situação ameaçada, né, de pegar uma cana dura, ela vai delatando, devolve todo o patrimônio que ela tem, se for necessário, e eles vão dizer que estão recuperando dinheiro da corrupção. Picaretagem da grossa. Tem essa questão, é importante a gente pôr o Janot nessa conversa, né, que ele também está claramente envolvido nisso. Ele fez aí um balão de ensaio, né, uma cortina de fumaça, dizendo que vai pedir inquérito contra o Jucá, o Renan, o Sarney, naquela delação do Sérgio Machado, só que não são só esses aqui que foram citados. Né? Cadê o Aécio? Cadê a turma toda aí que o Sérgio Machado delatou? Né? Enfim, é uma infinidade de coisas aí que a gente claramente vê que se trata de picaretagem. Tem outro caso também desse delegado Márcio Adriano Anselmo, que é o picareta-mor dos delegados, né? Que é esse que fez o relatório fajuto aí contra o Lula, Dona Marisa. Aliás, foi ele que começou tudo isso, é importante a gente lembrar. Foi ele que tropeçou no carro do Paulo Roberto Costa com a Globo por perto, e aí foi criando aquela bola de neve até surgir aí a Operação Lava Jato no começo de 2014. Ele fala aqui que as colaborações não são... As colaborações premiadas não são capítulo de novela, é um instituto sério e assim deve ser tratado, como se ele tivesse alguma seriedade no tratamento dessas coisas. Quer dizer, quando interessa para eles é uma novela, sai no Jornal Nacional todo dia e tal, né, por causa do Lula. Agora que envolve a turma aí do PMDB, né, a turma do Michel Temer, ele já tem um outro tom, né, porque a turma do PMDB quer... Claramente, se for para citar ele, cite também a turma do PSDB. Aí não, aí tem que dar uma parada nas coisas. Não é bem assim. Não é assim que a banda toca. Né? E vai por aí afora. Eles estão dizendo agora que a Operação Lava Jato está no jornal Valor Econômico, que a Operação Lava Jato pretende criar uma força-tarefa específica para investigar os desdobramentos envolvendo as operações do BNDES no Brasil e no exterior. Claramente uma manobra para tentar chegar no Lula. Essa prisão do Eike Batista, a questão da Eletrobras, da Eletronuclear e também dos financiamentos que o BNDES fez para as empresas fazerem operações fora do país. Né? Olha aí a picaretagem até onde vai. Eles querem exatamente fazer o refinamento. Eu falei aqui que eles vão fazendo o refinamento porque o alvo deles é claro que é o Lula. O Deltan Dallagnol fala isso claramente numa entrevista que ele deu para o UOL, né, que a Operação Lava Jato está numa fase de extensão, de expansão, né, vai aí para outro, vai. Ele fala até do sistema financeiro. É claro que o sistema financeiro, eles podem até pegar algum setor do sistema financeiro, né, que é aquela história, né, que o sistema financeiro está completamente inserido na lógica do golpe do projeto neoliberal. Mas quando se trata de fazer o refinamento para tentar atingir o Lula, certamente eles podem pegar um ou outro aqui. Né, porque a ligação de A com B é exatamente isso. Né, eles não estão interessados em investigar evasão de divisas, as contas CC5, lavagem de dinheiro e etc. A entrevista do Deltan Dallagnol aqui é mais uma vez naquela linha dele, daquele raciocínio meio infantilizado, imbecilizado, né? Parece uma criança completamente, uma criança sonolenta, né? Que já não consegue nem, o raciocínio dele consegue ser pior do que o raciocínio de uma criança, né? Que tem alguma lógica, né? Que já tem algum sentido, né? Ao dizer as coisas. A entrevista dele aqui vai exatamente, ele insiste naquela história de que está investigando só o PT, o PP, o PMDB, porque faz parte da base aliada do governo e tal. Ou seja, uma coisa tão sem sentido, sem pé nem cabeça, porque como eu falei aqui, e a privataria? É isso que está nos livros que eu citei aqui. Né? E as delações todas que apontaram aí PSDB, apontaram a turma aí do Temer, por exemplo. Né? Por que esse refinamento? Por que só uma parte do PMDB? São algumas questões do PMDB, né? Algumas questões do PP, porque o objetivo é evidente, é ir para cima do PT e, consequentemente, chegar no ex-presidente Lula. Vigarice, picaretagem, né? Como eu disse aqui, o raciocínio do Einstein, né? Não liga A com B, mas a imaginação. Eles soltam a imaginação e vão fazendo aí as suas politicagens, manipulações ideológicas. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.